Oi galera, lembra-se de mim? Eu sou o professor Júlio Davi. E hoje eu gostaria de falar com você, eu sempre falo aos meus alunos, não acredito que uma pessoa fale bem o inglês, articule bem o inglês, né? Como vocês vêm acompanhando alguns meus vídeos que eu tenho postado aqui diariamente, não tem falar inglês sem ter listening. Como é que uma pessoa, inglês é uma língua anglo-saxônica, é uma língua que precisa ser ouvida para ser produzida. Então, imagine no passado, é por isso que tem muita gente que traz consigo erros meio viciado, né? Com aquela pronúncia viciada, porque não fora corrigido no passado. Mas por quê? Porque não havia muito material de listening. Então o aluno, ele não tinha, a pessoa em si, aquela pessoa que estudava inglês, não tinha muito acesso aos materiais didáticos de listening, porque não existia internet, né? Não tínhamos DVD ainda, não tínhamos Blu-ray, não tínhamos essa podcast, não tínhamos TED Talk. Tudo isso, esse TED Talk é maravilhoso para você praticar o inglês. São palestras dadas em determinados específicos assuntos diversos também. Então, eu particularmente não acredito que uma pessoa fale bem o idioma, a língua inglesa principalmente, porque é uma língua que não é pronunciada da forma que ela é escrita. Então, esse é um detalhe. Então, eu não acredito que uma pessoa possa falar inglês sem ouvir, porque o listening é primordial, é preponderante. Você tem que ouvir para você trabalhar os sons. Inglês é uma língua que tem muitos sons vocálicos, consonantais, tem muitos sons que não existem na nossa língua portuguesa, como nós também temos sons em português que são muito difíceis de serem pronunciados, né, por americanos, por britânicos. Eu já trabalhei com ingleses, já trabalhei com americanos, e me lembro quando era o tio, imagine, aquele som, o tio, mãe, pão, né, ação. Rapaz, era muito interessante, nós dávamos muita risada. O pau está quente, minha mãe, o pau está quente, minha mãe. Porque não existe esse som tio, esse som nasalado, vem no nariz, esse som aqui. Então não tem. Então para eles realmente é um problema. Mas aí eu me lembro que um americano ele reagia e dizia: vocês também têm problemas com alguns sons. Aquele som que eu já falei aqui anteriormente o A com E misturado, que é de Apple e de have, esse é um som que realmente é um problema. Aquele outro que ainda não trabalhei com vocês, que de sing, é um que vocês geralmente engolem, é um som voice, que tem voz, é um som que não existe aqui. A palavra pendurar, hang, eu não falo hang, o g, como dog, como cachorro. Eu jogo para dentro, hang. Então realmente você tem que entender, você há de convir que não é muito fácil. Então é por isso que é muito importante você ouvir inglês. Se você puder, ouça inglês. O que é que eu digo aos meus alunos? No trajeto, que em inglês nós chamamos isso de commuting, no seu trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou para o seu escritório, para o seu consultório, não importa, o trajeto 20 minutos, meia hora, 25, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, você está ouvindo. Então, ao invés de estar ouvindo rádio, se você quiser, claro, se você se predispuser a fazer isso, isso vai ser muito bom para você. Tem alunos que já ouvem muito esse podcast. Tem podcasts maravilhosos, áudios maravilhosos. O TED Talk, não é só, tem imagem, mas mesmo que você não possa ver a imagem, você bota para ouvir. Bota um CDzinho lá e fica ouvindo. E se você tem um som de Bluetooth, de internet, você ouve. É maravilhoso ouvir. Então, de novo, aqui o professor Júlio Davi está dizendo, com 38 anos de experiência, que ouvir no inglês é primordial, você tem que ouvir. Então, eu não acredito que uma pessoa venha a falar bem inglês se ela não ouvir. Outra coisa também que as pessoas, eu vou dar um toque a vocês, é o choral repetition, é repetição de coral. Quando o professor falava, dance, repeat, aí todo mundo, dance, chance. Então, aí, isso foi negligenciado depois de um tempo. Aí alguns cursos de inglês chegaram à conclusão que choral repetition seria que sair dali. Eu não acho que numa sala de aula, numa aula de inglês, você tenha que estar toda hora, mas é importante sim você ter um padrão, que é o padrão, o nativo da língua, né? Bom você ouvir, né? Um padrão, o professor está ali, o brasileiro, o que seja, mas você ter sempre aquilo do listening,
que é importante, porque você tem um padrão, você ouve, inglês é falado no mundo todo, você vai ver pronúncias distintas, diferentes, é claro, como português também, você vai no sul do Brasil, vai no norte, no nordeste do Brasil, as palavras são pronunciadas de forma de, vamos dizer, a palavra Fernanda, eu falo aqui mais aberto, mas no sul já fala Fernanda, então é a mesma palavra com pronúncias diferentes, então nós temos que ter esse cuidado. Em inglês é uma língua que é muito rica em vocabulário, outra coisa. E tem o outro, que é a outra habilidade, que é o speaking, que é o falar. Esse eu acho o mais difícil, assim. O speaking, normalmente, é que você tem menos possibilidade de praticar. Por que eu digo isso? Que às vezes na sua família, sua esposa, seu marido, seu irmão, sua avó, seu amigo, seu vizinho fala inglês, mas torna-se uma coisa, alguns me dizem isso, pô, Júlio, torna-se uma coisa artificial. Mas não é, tente falar. Quando você tiver a oportunidade, você estiver num ponto turístico da sua cidade, você vir um estrangeiro, vá lá e tente conversar. Ouvir é o primordial, então está muito ligado ao falar. Então se você não se comunica, tente se comunicar. Na minha opinião, eu acho que é a que mais você tem dificuldade. Por quê? Quem não está fazendo um curso de inglês, quem não tem acesso a um grupo, você pode ter um grupo de WhatsApp, você pode ter um grupo de Facebook que se comunica em inglês, aí é legal. Mas tem gente que não tem essa chance, não tem essa oportunidade de estar se comunicando. E é tão importante isso. Outra coisa que eu digo a meus alunos, se olhe no espelho falando inglês, é importante. Aquele som do TH, o que é voiced, tem voz, que tem vibração, e o outro que é voiceless, que não tem vibração. Se olhe no espelho, dê uma olhadinha, se grave a si próprio falando. Eu acho que isso é imprescindível isso. Outra coisa, pronúncia. Pronúncia é importante, não é o mais importante, gente. Até porque é importante a comunicação. A pronúncia é importante, muito importante. Então, porque tem sons, como eu já falei anteriormente, tem sons muito difíceis para serem assimilados na língua inglesa. Sons que nós não temos aqui. E sons difíceis também, são mais difíceis. Mas que você consiga, aos poucos, estudando os sons, aprenda. Hoje os dicionários já trazem a transcrição fonética de uma palavra. Você, no dicionário online, clica aí fala a palavra book. Então vem com a pronúncia, sempre ouça, não deixem de ouvir, porque o ouvir vai melhorar o seu listening, o seu entendimento, o listening vai melhorar a sua speaking, o seu falar e sua pronúncia. Então são duas coisas distintas, porque uma pessoa pode falar muito e não falar bem. Então é por isso que eu sempre trago aqui, eu sempre falo para os meus alunos a diferença de learning, que é o aprender. A aprendizagem acontece em dia a dia, todo dia acontece o aprendizado. Você aprende todos os dias, mas tem uma diferença. Tem o que nós chamamos se você trouxer para o português, ao pé da letra, vai ser aquisição. Em inglês a gente chama de acquisition. Então, o learning aprende todos os dias, mas não quer dizer que você não esqueça amanhã ou depois, algum dia, isso é normal. Ainda não está totalmente memorizado aqui. Mas tem um momento que você vai acquire, vai adquirir, vai assimilar, e isso é seu, e você vai saber sempre que pen é caneta e acabou. É isso que é a diferença de learning, que ocorre todos os dias, e o acquisition é quando você agarra, você assimila, e é seu e intransferível. Ninguém mais vai tirar de você. Então o listening é importantíssimo. É importantíssimo você ouvir, porque vai melhorar a sua pronúncia muito. Ok, galera? Me perdoe se eu me estendi muito, mas foi um prazer estar aqui falando com vocês. Um abraço, fui!